Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, um excelente dia para vocês e eu quero dizer para vocês que a gente está com uma promoção maravilhosa aí, vocês viram na vinheta de início, não perca a oportunidade, foi só hoje e ontem, hoje é o último dia, você tem acesso ao meu livro, Manual de Sobrevivência do Conservador no Século XXI, com um preço maravilhoso ali, um descontão especial, fora várias outras novidades também, tá certo? Fiquem ligados. Galera, hoje é um dia muito triste para quem torce contra, né, para os gulosos, como eu chamo, né, aqueles gulosos que querem controlar a narrativa, querem controlar tudo, né, querem sobreviver por trás da cortina de fumaça, né, do lero-lero, do piriri pororó, do etc e tal aí da mídia mainstream tradicional. É um dia muito triste para eles, muito triste também para um grupo de pessoas que estavam torcendo contra a agenda liberal do governo também. Eu acho que eles vão ficar bem decepcionados. E é por isso que, mais uma vez, hoje também eu volto a citar aqui uma postagem do Pedro Albuquerque, que colocou ali péssima notícia, né? Falando da questão dos Correios, né? Ontem a gente viu que o ministro da Comunicação, Fábio Faria, junto com o presidente, né, entregou o projeto de lei da privatização dos Correios lá para o presidente da Câmara, né, e o Fábio Faria disse: queremos a universalização dos serviços postais no país, com mais qualidade no atendimento, mais concorrência e menores preços, assim que se moderniza a prestação de serviços aos brasileiros. Pessoal, eu não sou entusiasta assim demais dessas coisas, porque eu me lembro, eu tenho idade suficiente para me lembrar de quando eles começaram com essa história de privatizar a energia elétrica e de privatizar também a questão da telefonia, né? E eles falavam: mas espera aí, mas como é que vai ser isso? Não, vai ter uma agência reguladora que vai regular isso tudo e aí vai ser muito bom porque o preço vai ficar baratinho por causa da livre concorrência. Aí apareceu a ANEEL, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, perdão, Agência Nacional de Telecomunicações, e a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Mas a gente sabe que a energia elétrica privatizada hoje continua cara pra cacete, às vezes ficou até mais cara, e a telefonia também tá um lixo, né? Então, eu não sou um entusiasta cego dessas coisas, mas os liberais adoram isso. Então, é dia de morder a linguinha, né? E aí, diante dessa possibilidade aí de privatização dos Correios, o Pedro Albuquerque colocou péssima notícia, sendo muito irônico, né? Péssima notícia. Corremos o risco de não ver mais os caminhões sucateados dos Correios e de finalmente receber as encomendas no prazo, quando chegam. Realmente é isso, pessoal. Eu sempre estou tendo interações com os Correios, né? E os problemas abundam, para usar aqui um trocadilho, né? Os problemas abundam constantemente, né? Ou abundam demasiadamente, né? Para usar uma expressão um pouquinho mais rebuscada, tá? Então é um dia de tristeza para quem achou que o governo tinha abandonado a sua agenda liberal. Não que eu acho que a agenda liberal seja perfeita e magnífica e infalível, né? Porque o exemplo da nossa telefonia, que é um lixo e é cara, e a nossa energia elétrica também, que é cara pra caramba, apesar de ser privada. Então eu não fico com um otimismo exacerbado não, mas quem é liberal que gosta, mordeu a linguinha, né? E aí a gente vê também várias outras coisas, né? O pessoal, presidente Dilma, né? Presidente Dilma. Só um adendo aqui, né? A galera fala assim: foi assim que o Brasil foi pro buraco, foi quando o governo começou a interferir na Petrobras, a interferir no Banco Central, a interferir na economia, interferir em tudo. Na verdade, pessoal, o Brasil e a Petrobras, eles não ficaram quebrados porque interferiram apenas. Ele ficou quebrado porque roubaram, né? Então é diferente a gente falar que é querer comparar uma coisa com a outra, né? Mas foi assim que o Brasil foi pro buraco na gestão passada. Não, foi pro buraco quando o dinheiro sumiu, né? E todo aquele problema que nós vimos da Petrobras, só um adendo. Então, no dia que o pessoal tava falando lá, o presidente Dilma, acabou o Paulo Guedes, acabou a agenda liberal, acabou a pauta econômica, aí já leva umas 5 pauladas logo nos cornos lá para ver, né? O presidente foi lá apresentar esse projeto de lei da privatização dos Correios e entregou também lá o projeto para começar as conversas da privatização da Eletrobras e, além disso, também conseguiram aprovar o marco legal das startups no Senado, tá? O marco legal das startups é um negócio sensacional, muito interessante, né? Porque melhora as condições de negócios para as empresas de tecnologia. Então,
poxa, sensacional, né, a gente ter no Brasil um ambiente mais saudável, né, para os negócios, um ambiente mais agradável aí para conseguir fazer, né, a economia girar, contratar, né, incentivos também. A gente viu ontem no vídeo que eu trouxe para vocês a pauta aí da reforma tributária administrativa está sendo programada para a semana que vem. Olha que maravilha, né? Ou talvez ainda, quem sabe, até o fim dessa semana a gente tenha novidade, mas já está sendo pautada aí. Vai acontecer semana que vem? Não sei. Mas olha só como é que o negócio está se encaminhando, ao contrário dos gulosinhos que estão ali sempre chorando, né? E ó céus, ó vida, reclamando de tudo. Além disso, também foi editada a MP para fortalecer o combate à crise sanitária, né? O presidente liberou recursos lá para o Ministério da Saúde e também facilitou a disponibilidade de equipamentos ali hospitalares no país. E essas questões aí sempre a gente nunca vê, infelizmente, tendo grande destaque, né? Então, pessoal, vocês viram essa dicotomia, né? E aí eu olho essa história toda, me lembra um pouquinho você vê o Brasil, parece que é um peregrino numa jornada, né? São tantos percalços, são tantos obstáculos, são tantas dificuldades, né? Mas se Deus quiser, no final das contas a gente vai chegar lá, né? Então, tem até o livro, né, O Peregrino, que é uma alegoria, né, cristã, de 1678, foi escrita pelo John Bunyan, né? É considerada uma das mais significativas obras da religião, ou uma ficção teológica, né, dentro da literatura em inglês. A história foi traduzida para mais de 200 idiomas e nunca ficou fora de catálogo. Também foi citado ali como o primeiro romance escrito na língua inglesa. Ou seja, é uma história muito interessante, né? Tem uma tradição, é um dos livros mais lidos da história da humanidade e é uma sugestão de leitura que eu deixo para vocês hoje, né? Ontem eu dei uma sugestão de música também, o pessoal gostou muito, então fica essa sugestão de leitura, né? O Peregrino, o Progresso do Peregrino, no texto original, né? Pilgrim Progress, e lembra um pouco a jornada do Brasil aí, eu já chamei Brasil aqui de banquisa tropical, né? Banquisa é como se fosse uma placa de gelo, né? E você não vê placas de gelo boiando aqui na área tropical, porque não tem condições climáticas para congelar fazer uma espécie de iceberg, né? Agora, eu chamo o Brasil de banquisa tropical porque é uma incoerência, né? Porque assim como uma placa de gelo não sobrevive no ambiente tropical, e isso é uma incoerência, né? Não existiria, como se fosse um cisne negro, né? Para citar um outro livro aqui do Nassim Taleb. E tem um filme também, né, do Darren Aronofsky, né, o Cisne Negro. O Brasil é como se fosse um cisne negro no sentido negativo, né, que é o cisne negro dentro da ideia de economia, uma coisa muito boa, né? Ou às vezes, nem sempre, né? Às vezes é uma coisa negativa também quando você trata de economia, né? Mas é mais um unicórnio, né? Que é uma coisa boa dentro do mundo do business, do empreendimento. Mas o Brasil é uma incoerência, né? Porque ele tem tudo para prosperar e não prospera, né? E tem tudo para ser o topo da economia no mundo, o topo de tudo, e não vai porque tem ali uma incoerência que faz ele ficar congelado, né? Então eu chamo o Brasil de banquisa tropical, que era um negócio que era para estar fluindo, mas está congelado. Congelado por vários motivos, né? A gente sabe. Então eu dei uma dica ontem Dei uma dica de música, o pessoal gostou muito. Então, curiosamente, essa história do peregrino, que eu acho que a gente pode ler como se fosse a jornada do Brasil também, né? Em todos os seus percalços, né? Tem tudo para ter um grande potencial, mas não consegue. A história do peregrino, ela teve uma adaptação por aquele mesmo artista que eu citei ontem, que é o Neil Morse, né? O Neil Morse adaptou a história do peregrino para um álbum conceitual chamado The Similitude of a Dream, né? A similitude de um sonho, porque o peregrino é como se fosse uma atmosfera onírica, né? De um sonho. E o Similitude of a Dream é o segundo álbum, né, de estúdio de um grupo que o Neil Morse criou, que é o Neil Morse Band. Foi lançado em 2016, né? Um álbum conceitual muito interessante, completamente inspirado no Peregrino lá do John Bunyan, né? E tanto no livro Peregrino quanto nesse álbum conceitual, que eu sugiro você dar uma escutada, né? Procura aí nas plataformas de streaming. Ele tem a ideia da The City of Destruction, né? A cidade da destruição, né? E tem uma parte da história, né, que ele fica sendo tentado a retornar para a cidade da destruição, né? The City of Destruction. E o pessoal fica falando, you have to go back to the City of Destruction, né? E o título dessa faixa, né? Back to the City, né? De volta para a cidade da destruição. Então, tava todo mundo achando que o Brasil tava de volta à cidade da destruição, né? Da interferência econômica, né?
daquelas maluquices todas. Eu acho que assim como o Peregrino a gente vai ficar nesse suspense, mas não vai voltar para a cidade da destruição não, tá? E aí, pessoal, se vocês quiserem também ver uma outra referência, né, que eu acho curiosa para falar do Brasil, é o livro O Idiota do Dostoiévski, que é muito interessante porque o personagem principal, que é o príncipe Mishkin, né, também é um cara maravilhoso, tem tudo para dar certo, mas tem vários percalços, né, sofre ali com epilepsia, né, tem vários problemas de inserção na sociedade. Então o Brasil representa um pouco o príncipe Mishkin do Dostoiévski também, uma sugestão de leitura para vocês, e saiu um título muito legal, uma nova impressão muito curiosa lá na editora Sétimo Selo, e tem na minha livraria. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo, tá bom? Lembrando que a gente tem promoção na livraria, tem aí a sugestão que eu dou para vocês desses livros, tá tudo aqui embaixo, aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? O Brasil não vai voltar para a cidade da destruição, o Brasil não vai olhar para trás, o Brasil não vai voltar para dar aquela dilmada. Eu acho que diante de tudo isso que a gente está vendo, não vai rolar não, para tristeza dos gulosinhos, tá bom? Pessoal, fique com Deus, amém de todas as coisas, retém que é bom, forte abraço, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, se já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like para receber todas as novidades, clica aqui embaixo no sininho das notificações para receber conteúdo exclusivo do Direto do Bunker todos os dias à noite. Se inscreva aqui como membro, botãozinho aqui embaixo, seja membro, apenas R$ 7,99 você vai ter acesso a esse material. Um abraço para vocês, fique com Deus, e também todas as coisas retém que é bom. Valeu!